A gente começa essa edição do Bom Dia Alagoas de hoje falando sobre a chegada de mais 16 pacientes amazonenses com a Covid-19 aqui em Alagoas. Eles vieram em um avião da FAB e a maioria foi transferida aí para o Hospital Universitário na parte alta aqui da capital. Eles se juntam aos pacientes que chegaram à capital na semana passada para dar continuidade ao tratamento contra a doença, que tem agravado a situação do sistema de saúde no norte do país. O avião da Força Aérea pousou no aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, às 8h30 da noite com os pacientes do Amazonas. 16 ambulâncias e mais de 60 profissionais de saúde se posicionaram em uma área reservada do aeroporto por medida de segurança. Os pacientes foram transferidos aqui para Alagoas depois que o sistema público de saúde do Amazonas entrou em colapso. Ao todo, 16 pacientes desembarcaram aqui em Maceió e continuarão o tratamento contra a Covid-19. Com o agravamento da pandemia em Manaus, com os quadros que nós vemos na imprensa, com o número de óbitos, com a falta de oxigênio, o Ministério da Saúde solicitou um apoio da EBSER, a EBSER é a empresa federal, que gerencia 40 hospitais federais, e foi solicitada essa ajuda e nós vemos transferindo já há alguns dias grupos de pacientes para hospitais da rede. Com esse grupo agora que chega, são 151 pacientes transferidos. É um orgulho para nós termos todos esses colegas aqui dispostos a esse trabalho humanitário. A equipe médica avaliou os pacientes ainda dentro do avião. Aos poucos, eles foram retirados da aeronave e colocados nas unidades de suporte avançado. Um dos 16 pacientes é um alagoano que vivia em Manaus e foi encaminhado para o Hospital Metropolitano. Os outros 15 foram transferidos para o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas. Um dos primeiros pacientes a chegar no HU estava em estado grave e foi levado para um leito de UTI. Os pacientes estão subindo, estão sendo avaliados, os mais graves estão indo para a UTI e os mais estáveis para enfermarias, mas todos com suporte de oxigênio terapia e com medicação. A maioria chegou muito estável e conversando, lúcido, né? Então há notícias que alguns estão com a saturação um pouco baixa, mas nós já podemos afirmar isso e avaliar depois. Às vezes pode ser no próprio transporte no voo, então não é uma coisa muito precisa. Essa é a segunda vez que pacientes do Amazonas são transferidos para Alagoas. A primeira vez aconteceu na última quinta-feira. 14 pacientes chegaram em Maceió, também em um avião da FAB, para dar continuidade ao tratamento. O aumento de casos no estado do Amazonas vem sendo frequente. Até o momento, mais de 250 mil pessoas foram infectadas pelo vírus e mais de 7.200 não resistiram à doença. Até a noite de ontem, mais de 56 pessoas morreram por complicações da Covid. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, 277 pacientes já foram transferidos para outros estados. Atualmente, a ocupação de leitos clínicos é de 96% e de leitos de UTI, 95%. E esperamos dar alta o mais rápido possível, devolvê-los ao seio de suas famílias, para que possamos receber outros se preciso. A situação não é fácil no Amazonas, principalmente, né? Um problema que a gente tem acompanhado através dos jornais nacionais, do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, dos jornais da Globo, né? Que a situação não é fácil. Essa ajuda é muito importante. O Ministério Público Estadual e a Polícia Civil estão acompanhando o caso do bebê de 10 meses que foi amarrado pela mãe. Brenda Magalhães tem mais informações para a gente. Brenda. A cena de maus tratos chamou a atenção de toda a sociedade. O vídeo mostra uma criança, um bebê, uma menina de apenas 10 meses, completamente amarrada. A mãe grava um vídeo dessa situação, chama a criança de ratazana e fala a seguinte frase: "Quem mandou reinar?", em tom de ironia. O vídeo repercutiu, chamou a atenção e causou indignação em muitos pais e órgãos públicos. O Conselho Tutelar já foi acionado. O Ministério Público vem acompanhando o caso para adotar todas as medidas necessárias. O promotor de justiça da cidade falou sobre o caso e como ele está sendo acompanhado e o que vai acontecer a partir de agora. A criança hoje encontra-se com a avó paterna, Dona Maria Quitéria da Silva, na cidade de Craíbas. A mãe não está mais com essa criança. Nós estamos acionando a polícia para
as investigações relativas ao crime de maus tratos e estamos também acionando o CREAS para que faça um relatório social acerca da questão e, dependendo do relatório do CREAS, o Ministério Público poderá ingressar com a medida de destituição do poder familiar dessa genitora. O Ministério Público está acompanhando a questão e vai fazer valer todos os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um caso que entristece, que gera até indignação, e a gente vai continuar acompanhando o caso para saber até com quem essa criança vai ficar, para quem vai ser dada a guarda definitiva. Eu volto com vocês no estúdio. A gente fala agora com Carol Sanches, que está acompanhando a Assembleia dos Rodoviários da empresa Cidade Maceió, aqui na capital. A gente conversa com a Carol. Como é que está a situação nesse momento, hein, Carol? O empresário disse: eu não pago. Não tem condições. O sindicato... Olha, Gilvan, os ônibus não saíram da garagem. A gente está na empresa Cidade de Maceió, que diante daquele calendário de paralisações, a previsão todos esses dias, nessa semana, estão agendadas essas paralisações em empresas. Hoje é aqui no Tabuleiro do Martins, na cidade de Maceió, que fica bem em frente a Duvaldo Góes Monteiro. A Assembleia já começou, os trabalhadores eles reivindicam um reajuste salarial, segundo eles é um reajuste anual, e eles informaram que nesse mês, há poucos dias se reuniram com a empresa e foram informados de que neste ano não vai haver reajuste. Segundo eles também, o plano de saúde e o ticket estão ameaçados de não ser pagos agora no dia 5 de fevereiro, por isso a categoria está se reunindo. É semelhante à assembleia que aconteceu ontem. Então ontem foi em outra empresa, hoje aqui na cidade de Maceió. A gente dá esse alerta para o usuário, porque os ônibus eles só devem começar a sair a partir de 7 horas da manhã. E como a saída daqui eles ainda vão dirigir aos pontos, vai demorar um pouquinho sim para o usuário conseguir pegar o transporte coletivo. Esses ônibus da cidade de Maceió, eles atendem cerca de 20 linhas, entre elas algumas aqui do Tabuleiro do Martins, alguns conjuntos, também Sítio São Jorge, também Jacarecica e toda a região ali do litoral norte, vindo desde Ipioca até o centro, até shoppings. Então são muitos usuários, inclusive tem linhas até Alfal, então são linhas que giram a cidade inteira e os usuários aí devem ter muita paciência. A gente está acompanhando essa mobilização, é uma paralisação com hora marcada, para a saída de 7 horas. Os funcionários estão ouvindo o sindicato. E a gente falando de sindicato, o sindicato também que representa as empresas de ônibus informou que há 6 meses vem conversando com a categoria com relação a essa dificuldade em fazer esses aumentos por causa das perdas de passageiros que se acentuaram durante a pandemia. Segundo eles, no ano passado mais de 50% dos passageiros deixaram de usar o transporte, principalmente diante da pandemia. E mesmo com essa situação, ele vem medindo esforços aí para conseguir pagar os salários em dia e falou também que está pagando o ticket de alimentação e o plano de saúde. E falou que em convenções coletivas passa a situação para a categoria e que para o sindicato todas as paralisações são ilegais. Então a gente vai acompanhando essa situação, a reivindicação dos trabalhadores é de um reajuste e também da manutenção do ticket de alimentação e do plano de saúde. E lembrando para o usuário, fazendo esse alerta nessa manhã de quarta-feira, que quem precisar do ônibus Cidade de Maceió é bom ficar atento, usar o aplicativo da SMPT para saber se o ônibus está vindo, porque assim como ontem vai haver um atraso, eles devem começar a sair só 7 horas da manhã, os ônibus estão todos ali no pátio da empresa e a partir de 7 é o horário que eles começam a sair, mas daqui que cheguem nos pontos deve demorar um pouquinho, viu, Gilvan? Pois é, nós estamos aí com a Carol mostrando essa situação, Lembrando que essa empresa atende o Zé Tenório, atende Cruz das Almas. É importante a gente falar dessas linhas, atende o Ouro Preto, são bairros aqui que são atendidos pela empresa Cidade de Maceió. Ontem nós tivemos a paralisação da São Francisco, hoje da Cidade de Maceió, depois nós teremos Real, Veleiro, nessa sequência da semana, e é importante a gente falar dessas linhas. Essa linha que você está acordando agora e foi pego de surpresa, ou para você que já esperava, que nós mostramos aqui ontem, mostramos também esse calendário pré-determinado dessas assembleias, dessas discussões. Eles estão
reivindicando o aumento salarial, a questão do plano de saúde, o ticket alimentação. Então, você vê imagens ao vivo. E, coincidentemente, nessa semana onde houve a redução da passagem, mas o prefeito já deixou bem claro que isso é um problema das empresas, que essa diminuição do valor da passagem nada tem a ver com os problemas desse momento. Então, vamos aguardar essa semana de negociações, essa sinalização de uma paralisação de um determinado dia, determinada hora. Eles estão fazendo isso nessas assembleias e a gente vai continuar acompanhando, aguardando, porque é um serviço importante, né? Você tem 90% da população aqui, 85% a 90%, que precisa do transporte público. Então, é necessário a gente mostrar para você que está em casa, esse serviço tão importante. Então, fica ligado com a gente. A qualquer momento a gente volta com Carol Sanches com mais informações, já que os ônibus permanecem na garagem, seguindo o padrão de ontem, até pelo menos às 7 horas da manhã. Então, vai ter dor de cabeça para quem se utiliza aí no Zé Tenório, no Ouro Preto, né? Você vê imagens aí nesse momento dessa Assembleia. Agora finalzinho do jornal já, né? Finalzinho do jornal, finalzinho do Bom Dia. A gente vai mostrar para você a foto e a gente quer mostrar para a Alagoas inteira a foto que você nos mandou pelo 994030740. A primeira foto, essa foto aqui da Gláucia Torres de Paripoeira. Obrigado, Gláucia. A Líbia da Ponta Verde mandou esse registro para a gente também. Foto olha bonita só, da Líbia, legal, hein? Muito legal. Nerivaldo do São Jorge mandou essa foto aqui. A gente vê nuvem em vários bairros, né, Gilvan, aqui da cidade, nessas fotos. O Antônio Ângelo do Farol mandou esse registro para a gente também. E lá de Piaçaba Sul, Cícero Coutinho. Vamos para Piaçaba. Olha Piaçaba Sul aí. Legal. Tiago da Barra de Santo Antônio mandou essa foto para a gente aí. Olha só. Dia bem nublado, né? Bastante. Alexandre de Paula do Roteiro. Marília Bandeira da Barra de São Miguel. Olha aí, a Marília pegou um retrato aí bem legal. Vamos a Penedo? Geraldo José mandou essa foto aqui. Olha Penedo aí. Um abraço. Olha o arco-íris lá ao fundo. Que legal. Fotão. Ficou linda. Muito legal, gente. E para finalizar, hoje ao amanhecer, o Luiz Neto mandou esse registro lá de Jequiá da Praia. Também chuvoso por lá, viu? E depois de quase um ano longe da sala de aula, chegou o momento de encontrar os alunos e professores, de fazer esse reencontro no tão esperado volta às aulas. Escolas e faculdades já mobilizam os seus retornos e é possível que desacordos entre alunos e pais com as instituições de ensino possam acontecer. E para falar sobre esses possíveis desacordos, para falar sobre esse assunto, aqui com a gente ao vivo, Douglas Lopes, que está com uma advogada para falar para a gente que é importante sempre conversar, né, Douglas? Para tentar resolver de forma mais amigável esses desacordos, essas desavenças que possam vir a acontecer. É um momento tão esperado esse retorno da volta às aulas, né? Para pais, para os alunos, também para as instituições de ensino e, inevitavelmente, pode haver alguns conflitos. A gente está aqui com a advogada, a doutora Sumaila Rê, para explicar tudo. Doutora, bom dia, bem-vinda. Tentar resolver de forma tranquila, pacífica, com o mediador, é o melhor caminho para se ganhar tempo também, né? Evitar a judicialização lá do processo, que demora, que tem que esperar os prazos judiciais. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Douglas, bom dia a todos. Sem dúvida, a mediação, ela veio para trazer essa cultura de paz, né? Em todos os âmbitos do direito, em todas as áreas do conflito. E também na área da mediação escolar. Né? Infelizmente, nesse período em que nós passamos de pandemia, né, muitos pais perderam seus empregos, muitas famílias tiveram a sua renda familiar diminuída e isso levou a uma condição de inadimplência. Né? E muitos pais estão nessa situação, né? Embora já tenha uma normatização nesse sentido, né? Que as escolas elas são obrigadas a dar esse desconto, mas as realidades elas são diferentes, né? Às vezes um pai pode, mas o outro não pode. Então, como resolver isso? Demandar judicialmente não é o melhor caminho, né? Porque realmente é algo muito demorado, um processo judicial. A gente sabe que leva anos e anos, né, para o processo chegar a uma sentença. E nada melhor do que utilizar a mediação com esse fim, né, das partes sentarem e chegarem num acordo que melhor se adeque à situação de ambas as partes. Quem pode fazer essa mediação entre o pai ou o responsável e a instituição de ensino?
o departamento financeiro lá daquela escola? Nós temos aqui no estado de Alagoas, né, uma Câmara Privada de Mediação, Conciliação e Arbitragem, que é a AMANE. Então, é uma Câmara que ela tanto lida com problemas, né, com conflitos de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. Então, esses pais, eles podem procurar uma Câmara de Mediação, né, e a Câmara de Mediação faz esse intermédio entre a escola e o pai e os pais dos alunos, que podem ser feito um acordo tanto coletivo, né, um grupo de pais que podem procurar a Câmara de Mediação para fazer esse acordo dentro da necessidade deles, assim como o pai individualmente, né, pode procurar a Câmara, que através de um mediador, que é um terceiro imparcial, é um especialista, né, em técnicas de mediação, de negociação, de comunicação. E esse especialista, ele irá conduzir esse diálogo entre as partes, né, irá facilitar esse diálogo para que as próprias partes possam fazer a gestão positiva desses conflitos e chegar numa resolução que fique bom para ambas as partes. E esse acordo pode acontecer no primeiro encontro ou não, né? Ele pode ir tendo outros encontros até chegar a um consenso. Isso. Conflitos mais simples, normalmente em uma sessão a gente consegue, né, o mediador, através da sua condução do seu trabalho, as partes conseguem acordar. Casos mais complexos realmente requerem um pouquinho mais de tempo, mas nada comparado, né, a uma demanda judicial que leva anos e anos. Doutora, nessa volta às aulas, tem muitos pais em escolas particulares que falam, e também em escolas públicas, meu filho vai voltar a estudar, ainda não se vacinou, né? A pandemia ainda existe, a gente vê o número de mortes, de casos. Ele pode até voltar, mas eu quero que ele estude em casa, seja híbrido ou só virtual. Ele pode optar por isso? E qual o posicionamento da escola, com relação à escola deve aceitar ou não? Ou tem que realmente sentar numa mesa de negociação e tentar chegar a um consenso, a um acordo? Em regra, né, as escolas elas já chegaram nesse consenso juntamente com os pais, né? A grande maioria das escolas está nesse sistema híbrido ou online. E os pais é que estão optando. Normalmente eles estão recebendo e-mail por parte da escola, respondem um questionário, né, onde seus filhos, dizendo se seus filhos podem ou não voltar às aulas. Isso já é um consenso, né? Já é um consenso entre escolas e pais. Porém, se houver, né, algum tipo de desacordo entre eles, aí sim a mediação pode entrar para facilitar essa negociação. Chama alguém para mediar, para chegar a um acordo, né, doutora? Exatamente. Você falou que é alguém imparcial, é um terceiro imparcial. Isso. No caso, o mediador, né? Que é essa pessoa que vai conduzir todo esse processo, né? Isso, não basta ser ter a boa vontade de sentar, não, qualquer pessoa vai sentar e alguém vai fazer o intermédio, não é assim. Esse mediador, ele passa por uma capacitação, né, é uma carga horária normalmente de 100 horas, né, entre teorias e práticas, e ele realmente é trabalhado nesse mediador técnicas de comunicação não violenta, ele sabe o momento, né, de abordar o assunto. Essas técnicas facilitam realmente, né, a mudar a visão das partes que estão conversando. Então, assim, realmente não é algo que vem apenas da vontade, realmente é capacitação. E tem que, para chegar a um acordo, um consenso, um final feliz, rápido, né, legal para todo mundo, tem que haver boa vontade de ambas as partes. Isso, diferentemente de uma demanda judicial, né, em que uma parte entra com ação, né, contra a outra, no caso da mediação, ambas as partes precisam querer participar. Estarem dispostas a fechar rápido. Exatamente. Na verdade, assim, só o passo, né, o fato delas quererem conversar já é um passo muito importante. E o pai procura o diretor da escola o mais rápido possível, para saber como é que estão as coisas lá nesse ambiente, já que as aulas já voltam agora, né? Isso. Os pais, no caso da mediação, os pais podem procurar, se houver algum conflito entre escolas. Na verdade, a mediação, ela não só lida com esse tipo de conflito, né? No âmbito escolar, vamos falar dessa maneira. Conflito entre alunos, entre pais e professores, entre a instituição de ensino e os seus colaboradores. Então, todos os tipos de conflito escolar,
né? Porque a mediação ela é muito ampla, ela age em todas as áreas do direito, em todos os tipos de conflito. Então, especificamente na mediação escolar, os pais, caso não consigam um acordo com a escola, eles podem procurar tanto individualmente quanto coletivamente uma câmara de mediação para fazer essa mediação, né, entre a escola, e assim como a escola também pode fazer esse trabalho inverso, né? De algum conflito que tiver com os pais, eles nos procuram. Existe tanto o trabalho preventivo, né, onde fechando um trabalho com a escola, pode haver a capacitação de professores, né, de alunos nessas técnicas de mediação, e pode agir já naquele conflito que está instaurado. Valeu. Doutora, muito obrigado, bom dia, bom trabalho para a senhora. Bom dia, tá? Eu que agradeço. Valeu. Gilvan, Sofia, com vocês. Valeu, Douglas. Importante essas informações, esses alertas, né? Porque com essa volta às aulas, com certeza, a gente vai registrar diversas situações como essa. E a doutora falou bem na hora de se manifestar e de buscar pelos seus direitos, mas de maneira mais tranquila, né? Claro, com bom senso, com calma, conversando, né? A gente ainda está vivendo essa reta final, graças a Deus, de pandemia. Então é necessário muito buscar a tranquilidade, buscar uma solução com bom senso, né? Conversando verdade, é fundamental. Agora vamos falar de um assunto importante para o homem do campo. A emissão da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF, né? Que permite mudanças na vida de muitos agricultores alagoanos. A gente vai conversar com o Douglas Lopes aqui, que vai falar sobre a importância dessa declaração. Não é isso, Douglas? Olha, uma declaração importante, Ivan, para que o homem do campo, o agricultor lá na agricultura familiar, ele possa ter acesso a diversos programas, linha de crédito e muito mais. Para explicar tudo para a gente conversa agora ao vivo aqui no Bom Dia Alagoas com o presidente da Emater Alagoas, Adalberon Sá Júnior. Presidente, bom dia, bem-vindo. Todo agricultor familiar, ele tem que fazer essa declaração. Que declaração é essa e qual a importância de fazê-la a cada 2 anos? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. A DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é o que nós chamamos de passaporte do agricultor familiar, que dá acesso a ele a todos os programas voltados para esse público. Então, nós dizemos que a DAP é o RG, a identidade do agricultor familiar. Sem ela, ele não acessa nenhuma das políticas públicas voltadas para o agricultor familiar e fica invisível enquanto agricultor. E como é que tem sido em Alagoas? Os agricultores têm procurado fazer essa declaração? Por exemplo, no último ano, quantos agricultores fizeram? Vocês atingiram a meta? Olha, nós tivemos um número muito significativo e que superou as nossas metas. Foram mais de 16.700 DAPs emitidas pela Emater no ano de 2020. E nós costumamos dizer que a emissão da DAP transforma a vida do agricultor, que vai permitir a ele, por exemplo, dentre outras coisas, acesso ao crédito, garantir que ele possa fazer investimentos na sua propriedade e garantir que ele possa, por exemplo, vender parte da sua produção para programas de aquisição de alimentos, tanto na esfera pública do município quanto do estado também. Então, sem essa declaração, ele perde acesso a programas e também projetos e linhas de incentivo. Exatamente. Sem a DAP, ele não consegue acessar nenhuma dessas políticas. A gente destaca o crédito porque só no ano passado, através das instituições financeiras, foram mais de 400 milhões que circularam no estado de Alagoas, investidos na agricultura familiar e que, para esse acesso, os bancos exigem a DAP. Então, sem a DAP, ele não consegue acessar isso. Além de outros milhões de reais investidos em programas de compras institucionais, como o PAA, Programa do Leite, ou o PENAI, que é o programa que permite que o produtor possa vender a sua produção para as escolas, para a merenda das escolas do interior. São mais de 16 mil agricultores que fizeram no ano passado, 16 mil? 16.701 no ano 2020. Fizeram em 2020. Isso. Eles precisam fazer a cada ano essa declaração ou como é que faz? A validade da DAP é de 2 anos, então ele só vai precisar fazer quando ela vencer esse prazo. É uma nova DAP, não há renovação e assim, então, quando completar esses 2 anos, ele pode, em caso de necessidade imediata, já procurar o escritório da Emater, espalhado no estado todo, e fazer uma nova DAP. Quem não fez ano passado, pode fazer já agora? Estamos em janeiro de 2021 e que documentos ele tem que levar?
Pode fazer a qualquer tempo. A DAP é emitida durante todo o ano pela EMATE, pelos nossos técnicos em todo o estado de Alagoas. A DAP é gratuita, então o agricultor não paga nada para ter esse documento. Ele vai procurar os escritórios e levar os documentos pessoais, documentos que comprovem a propriedade ou a permissão de uso daquela propriedade, que está limitada a 4 módulos fiscais, que aqui no estado varia de 13 até 70 tarefas, 70 hectares. E com esses documentos da propriedade, documentos pessoais e de comprovação de renda, no caso da DAP B, de até R$23 mil, a renda familiar ano. No caso da DAP variável, que é um outro tipo, até 415 mil, desde que mais da metade dessa renda seja aferida na propriedade. Presidente, além dos agricultores familiares, outras pessoas podem fazer a DAP? Que categorias podem fazer? Isso, nós normalmente quando falamos de agricultura familiar remetemos só ao homem do campo, mas pescadores artesanais, marisqueiras, quilombolas, indígenas, todos eles também podem ter acesso à DAP, ao documento de aptidão ao PRONAF, procurando os escritórios da EMATE e ter os mesmos benefícios de acesso aos programas. Então, maricultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, esses povos podem também fazer a sua declaração. Podem fazer a sua declaração de aptidão PRONAF. É só procurar um dos escritórios da EMATE espalhados no estado inteiro e garantir com aquela documentação que nós falamos há pouco o acesso a esse documento. E deixar claro, presidente, que é uma declaração de graça, ela te credencia a ter acesso a tudo que acontece, que rola no Programa Nacional, no PRONAF, que dá esse suporte à agricultura familiar em todo o país. Exatamente. O documento é emitido gratuitamente e ele vai viabilizar que você, por exemplo, o agricultor precisa, às vezes, comprar um veículo para escoar a sua produção ou para fazer ou acessar alguns créditos para investir, custeio ou investimentos na sua propriedade, assim como também possibilitar que ele possa vender essa produção aos programas públicos de compras institucionais. Tudo isso ele só vai acessar, assim como a própria assistência técnica, extensão rural da EMATE, ele só vai poder acessar com a DAP. E deixa claro que, sim, não tem prazo, você pode fazer essa declaração a qualquer momento, tem que se dirigir a um dos escritórios da EMATE em Alagoas. Exatamente, ele pode se dirigir ao escritório da EMATE a qualquer tempo, de segunda a sexta, e vai garantir que esse documento possa ser acessado e ele ter acesso, então, a todas essas políticas. Quando ele vai ao escritório, levando toda a documentação, ele faz de imediato e em quanto tempo ele tem a declaração em mãos? Ele vai fazer uma primeira parte, que é a entrevista, com todas essas documentações, todas essas informações. Um segundo momento é quando o técnico vai à propriedade, confirmar todas aquelas informações da propriedade que ele informou no ato da entrevista, e no terceiro momento ele vai receber o seu documento gerado pelo técnico. Tá bom. Presidente, quem tiver dúvida, como é que faz? Tem algum telefone ou tem que ir lá diretamente à sede da EMATE? Pode procurar qualquer um dos nossos escritórios, espalhados em todo o estado de Alagoas, ou entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, EMATE Alagoas, ou através do nosso site, emate.al.gov.br, e vai tirar todas as dúvidas. Valeu, presidente. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho, tá? Bom dia também. Obrigado. Isso. Gilvan, Sofia, segue o bom dia. A gente vai falar agora com a Carol Sanches, que tem informações para a gente de uma operação policial em Pilar e também Campo Alegre. Ela conta para a gente mais sobre quais os crimes cometidos que estão dentro dessa operação, hein, Carol? Olha, Gilvan, a operação terminou há pouco tempo, foram cumpridos 18 mandados, tem prisão também e apreensão de muita arma, munições, dinheiro. Essa operação ela é resultado de 6 meses de investigação, um trabalho integrado, e a gente está aqui na CISP de Pilar para ver mais detalhes. A gente vai conversar primeiro com o delegado Sidney Tenório. Bom dia, delegado. São 6 meses investigando, é um grupo só ou são várias pessoas que cometem crimes? Foram 6 meses investigando um ORCRIM, uma organização criminosa que vinha atuando aqui no tráfico e homicídio aqui na cidade do Pilar. Durante essa investigação, nós também investigamos um comércio ilegal de arma de fogo, que é praticado por um outro grupo criminoso, e que hoje a gente pedimos vários mandados de busca e apreensão e de prisão. Ao todo foram quase 30 mandados, 18 foram cumpridos aqui na cidade do Pilar, alguns foram cumpridos na cidade de Campo Alegre, bem como no sistema prisional, onde nós conseguimos prender, dar cumprimento a 5 mandados de prisão dos líderes dessa ORCRIM. Eles já estão presos, mas tinham vários que estavam soltos, alguns foram presos hoje, outros estão na condição de foragido. E essa operação, ela aconteceu hoje, mas o trabalho de investigação continua, combatendo crimes aqui nessa região, Isso, há pelo menos 6 meses nós vínhamos investigando esse grupo, um grupo que vinha praticando vários homicídios aqui na cidade, Isso foi fruto de um trabalho integrado da Polícia Militar e Polícia Civil, inclusive que veio a diminuir drasticamente o número de homicídios aqui nessa região, Inclusive nós estamos sem nenhum homicídio praticado ainda nesse ano 2021.
Tá certo. Obrigada, delegado, pelas informações. E a operação que começou nesta madrugada, a gente vai conversar com o comandante de policiamento da capital, Coronel do Vale. Coronel, como é que foi a ação de madrugada em vários pontos, né? Teve um reforço no policiamento aqui, né? Verdade. Mandar um abraço para o Gilvan, para a Sofia. É um prazer. Primeiro, agradecer a todos os oficiais, doutor Cid, parabenizar o capitão Carlos Alberto, seus oficiais, os policiais que participaram dessa operação integrada de fundamental importância. E percebe-se por aqui a população, né, o trabalho exitoso que foi feito na madrugada de hoje. Um trabalho integrado, fruto do que o doutor Cid falou, de muita luta, muita abnegação. E isso aí, Carol, que vocês estão vendo aí, o retrato desse trabalho integrado. A gente vai falar com o capitão Carlos Alberto sobre como é que foi a ação aqui. Foi na madrugada, capitão, vocês foram nesses pontos? Quais são os bairros que a gente pode dizer que tinha equipe lá fazendo essa apreensão, essa busca e apreensão e também prisão? Bem, bom dia. A nossa operação, ela não foi feita apenas na cidade do Pilar, ela se estendeu também a algumas cidades aqui próximas, né? Nós tivemos um resultado de 6 armas apreendidas em alvos diferentes. Desses alvos, inclusive, é bom ressaltar que um deles atirou contra as equipes policiais quando chegaram. Nós tivemos que agir com o BOP, com o escudo balístico, fazendo negociação para que ele pudesse se render. Conseguimos fazer a prisão do mesmo com 3 armas de fogo, né? É bom ressaltar. Graças a Deus não teve uma fatalidade, mas foi preso ele. Em uma outra residência foi preso um revólver e em uma outra residência 2 pistolas. Essa documentação estava com alguém? Foi uma apreensão? Essa quantidade que tem de documentos? Essa documentação nós trouxemos justamente para ser verificada na investigação que está sendo feita no inquérito, né? Então, toda a documentação, inclusive de armas, registros de armas de fogo que não foram localizados, também foram trazidos para cá, como celulares também, tudo isso para ficar à disposição da investigação que está sendo feita pelo 23º DP, com o delegado Sidney. Tem preso que já tinha sido acusado, já tinha sido detido por algum desses delitos, com relação principalmente a armas, né, que já apreenderam essa bastante quantidade de arma e munição? Tem sim. Presos que já tinham passagem por porte ilegal de arma de fogo em situações anteriores e hoje, novamente, com o mesmo crime, aqui na cidade do Pilar, fizemos a condução aqui para o CISP do Pilar para fazer todo o procedimento necessário, né? É bom ressaltar também que, além dessas apreensões que ocorreram, a gente ainda está mantendo equipes nossas em diligência para localizar aqueles que foragiram, porque tem mandados de prisão que não conseguimos localizar o preso e a gente ainda está com a equipe em diligência para ver se localiza isso ainda hoje como resultado da nossa operação. Os presos, eles foram trazidos para cá ou tem alguma informação se eles vão seguir o sistema prisional? Bem, essa informação o doutor Sidney pode passar melhor, mas todo o procedimento cartorário será feito aqui no CISP do Pilar e depois será feito os encaminhamentos necessários. Doutor Sidney, os presos eles já foram ouvidos, eles vão permanecer aqui ou eles vão ser transferidos? 5 presos que foram, ao todo foram 10, né, cumpridos 10 mandados de prisão, né? 5 ficarão aqui e pós-flagrantes serão encaminhados para Maceió, né, para a central de flagrantes, e os outros 5 já se encontram no sistema prisional. Se alguém tiver alguma informação de algum envolvimento com relação a esse tipo de crime ou outros crimes na região, onde entrar em contato? Algum foragido de hoje? Entrar em contato com o 81, né, bem como com o 90, para dar as informações. Com certeza as equipes que ainda estão na rua vão diligenciar no sentido de prendê-los. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então a gente vai continuar acompanhando. Tem cumprimento de mandado ainda, tem foragido, né? Todos os mandados foram cumpridos, mas tem foragido, então as equipes ainda estão nas ruas. A gente vai acompanhar ainda essa operação durante essa manhã em Pilar e Campo Alegre. Capitão, tem alguma informação a mais, né, que vai conversar com a gente? Tem. A informação que seria relevante passarmos aqui para todos é que nessa operação existiu a integração muito bem sucedida da Polícia Civil, da Polícia Militar, dentre a Polícia Militar, o BOP, a Rádio Patrulha, o BPTran. Tivemos o apoio também do bombeiro para o caso de qualquer acidente ou qualquer situação emergencial. Nós tínhamos também nessa operação o bombeiro, daí os senhores veem a gravidade da operação, né? E também tivemos o apoio do aéreo
para a localização de indivíduos que pudessem evadir-se do local. Então tivemos o apoio de todas essas equipes para que a gente pudesse, do lado da Polícia Civil, tivemos a Asfixia, o DEIC e equipes do 23º DP para realizar toda essa operação, que não foi fruto apenas de uma equipe simples, mas sim de toda uma equipe e uma estrutura bem maior por trás de tudo isso. Então, estou vendo aqui, a gente vê muitas munições, né? Todas as munições são dessas armas, vocês encontraram outros tipos, o senhor tem como detalhar assim? Esse material encontrado é um material que é considerado grande para vocês em uma operação, essa quantidade de arma e principalmente munições, que tem muitas? Para a nossa realidade, é um resultado bem considerável, essa quantidade de armas, né? Por causa de uma cidade que praticamente não tem um grande porte, mas a quantidade o arsenal que está sendo apresentado aqui é bastante relevante para a cidade. Essa munição é de que tipo? As munições que foram encontradas são munições de calibre 40, 380, 9 milímetros e 22, calibre 12 também. Dentre essas munições, alguns alvos só tiveram a apreensão das munições. Não conseguimos encontrar a arma, mas todo o material que foi identificado com a posse ilegal, a gente trouxe aqui para o CISP do Pilar para ser feito o procedimento. E nessa apreensão, né, destacar a atuação da Força Tática da ROCON aqui do 8º Batalhão, junto com a Polícia Civil, o 23º DP, porque na apreensão da pistola da calibre 12, houve também a prisão posteriormente, porque uma coisa transformou em outro. Então, esse trabalho de não parar, de intensificar, continuar acreditando, foi de fundamental importância, viu, Carol? Tá certo, muito obrigada pelas informações. É isso, então, um vasto material, né, que foi retirado das ruas. A gente vai continuar acompanhando essa ação, porque ainda tem pessoas foragidas. Com vocês. Obrigado, Carol, mais uma vez. Obrigado, bom dia. Mudando de esporte agora, para ser lutador, não basta apenas ter determinação e disciplina no tatame. É preciso ir além, levar essas qualidades para o cotidiano. A atitude é seguida à risca pelos atletas João Vitor e Silvano Marculino. Eles estão vendendo jujuba nos sinais da capital para realizar o sonho de representar Alagoas em março na Copa Natal de Jiu-Jitsu. Mais do que manter a ordem no trânsito pela cidade, os semáforos também acabam sendo uma oportunidade. Isso porque é comum você encontrar alguém vendendo ou pedindo algum tipo de ajuda, principalmente quando a situação acaba apertando. É sob o sol escaldante que dois primos aproveitam o vai e vem de veículos para ir em busca dos sonhos. Eles fazem parte do projeto Superação, que fica no bairro do Jacintinho. Em março, os dois vão participar da Copa Natal de Jiu-Jitsu lá no Rio Grande do Norte. Para conseguir participar, eles decidiram vender jujubas enquanto o semáforo está fechado. Foi a maneira que encontraram para arrecadar dinheiro e pagar os custos com a competição. Primeiramente, meu professor, ele deu a ideia, né, de eu descer para vender jujuba, só que não tinha o campeonato ainda. Aí foi quando surgiu o campeonato. Aí eu lembrei do que ele tinha falado para me descer para vender jujuba. Aí foi quando eu falei com o meu amigo Silvano e a gente decidiu, vamos descer e vamos vender jujuba para conseguir o dinheiro. É bom, né? Porque além da gente ser primo, a gente é unidos e bola pra frente, nós vamos conseguir. Tem dias bons e tem dias ruins, né? Como tem dias de luta e dias de glória. A ideia das vendas veio do professor que acredita no potencial dos atletas. Eles são muito dedicados. Aí essa ideia surgiu justamente porque eu vi que tem muita gente querendo ajudar, só que não tem... também, como muitas das vezes tem vergonha de chegar até a gente. Aí vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar vendendo jujuba. A gente já fez um trabalho há 2 anos atrás de vender água aqui mesmo, nesse semáforo aqui, e teve um retorno muito bom. Por dia eles chegam com 4 caixas de jujubas compradas cada uma a aproximadamente R$10. Cada saquinho sai a R$1. No final do dia eles dividem o valor arrecadado, que em média fica entre R$100 e R$150. Mais do que um esporte, o jiu-jitsu ajudou a quebrar barreiras. Para eles, é a esperança de um futuro melhor. Sim, porque a gente vem de periferia, na verdade, né? Então, já que a gente está fazendo isso, tem muitas pessoas que vão se espelhar na gente e vão querer fazer a mesma coisa, querer ter um futuro melhor. As vendas, além de ajudar a realizar o sonho, é também uma forma de aprender um pouco sobre empreender. Isso a gente aprende bastante, né?
porque futuramente a gente vai passar e vai ver as pessoas no nosso lugar também que a gente já passou. A gente vai poder ajudar da mesma forma que nos ajudaram. O jiu-jitsu e as ruas têm ensinado muito aos garotos. Lições que devem ser cultivadas por toda a vida. Formar cidadão do bem dentro e fora do tatame. Que situação, né? É verdade, cara do esporte, Ivan. muita gente se sacrificando, né? Fazendo um sacrifício desse. Mas eles estão em busca, né? Claro, do sonho, né? Buscando, mas infelizmente é o retrato, né? Dessa falta de patrocínio, das dificuldades que encontram, é muito complicado. Olha, desde que começou a vacinação no país, muitas pessoas ainda resistem a tomar a vacina. Além de proteger o indivíduo imunizado, a vacina contra a Covid-19 tem 2 objetivos principais com importantes reflexos na coletividade. Desafogar o sistema de saúde sobrecarregado, garantindo que não faltem vagas e reduzir a capacidade de disseminação da doença. Para esclarecer e tirar dúvidas, nós convidamos o médico especialista do controle de infecções, Rodrigo Dantas Cruz, está aqui mais uma vez. A gente quer agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, doutor. De que forma a vacina atua em cada indivíduo, bem didaticamente, para que a gente, essa pessoa que está pensando em não se vacinar, entenda a importância desse ato, hein, doutor? Mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia. A vacina, ela funciona como uma espécie de um treino. A gente é exposto a uma quantidade de partículas do vírus, que dependendo da vacina pode ter uma partícula do seu código genético, uma partícula de proteína ou até do vírus inativado. Então, ao contato do nosso organismo com esse antígeno, né, que são partículas do vírus que não são capazes de produzir doença, o nosso organismo ele se prepara, ele monta uma estratégia de defesa pelo seu sistema imunológico. Então, é como se fosse uma espécie de um treino mesmo. A gente é colocado em campo para poder organizar a nossa estratégia de defesa imunológica contra o eventual contato com o vírus, de fato, que poderia causar infecção. Doutor Rodrigo, é importante também a gente lembrar para o pessoal que está de casa que tomar a vacina é um bem coletivo, não somente o individual, né? O senhor falou aí como é que a vacina atua no corpo do indivíduo, mas coletivamente, quais os benefícios de se tomar a vacina? Bom, coletivamente, um exemplo prático é o Estado de Israel. Eles já conseguiram reduzir em 60% as internações dos idosos. Então, o impacto na comunidade ele é fundamental para superarmos e vencermos a epidemia. Somente assim, com a vacinação, a gente vai conseguir atingir a imunidade de rebanho e reduzir a taxa de transmissão do vírus na comunidade e, por consequência, reduzir as mortes e os internamentos. Então, os benefícios coletivos, eles já têm seus impactos mostrados hoje na realidade mundial, né, com o exemplo de Israel. É uma coisa que chama a atenção, se falou muito sobre a questão do percentual da vacina, acima de 50, como é que seria, mas o importante é que protege demais os casos mais graves, né? Isso é o que é fundamental nessa vacina e nas outras vacinas também, né, doutor? Chama a atenção da quantidade dos casos mais graves que vão diminuir, vão ficar só os casos mais brandos, com poucos sintomas, e raramente vai ter uma morte se a pessoa vacinada, né? Exatamente. As pesquisas, apesar de nós conseguirmos em cerca de 1 ano, né, de epidemia, só foi possível graças a um investimento e também toda essa urgência do meio científico na produção dessas vacinas de maneira tão rápida, mas também de forma muito segura. Todas as vacinas, principalmente as que foram aprovadas recentemente pela Anvisa, passaram por todos os testes clínicos de segurança e eficácia. Hoje no Brasil, nós temos cerca de mais de 1 milhão de pessoas vacinadas e praticamente nenhuma reação grave foi reportada, apenas casos leves, né, comparado a outras campanhas de vacinação. Então já está comprovado, tanto no Brasil quanto no mundo, que a vacinação ela é segura. A eficácia da vacina ela é importante porque nesse primeiro momento vai reduzir os internamentos, tanto os de casos moderados como graves e também mortes. E também, a longo prazo, nos próximos meses, iremos observar a redução da taxa de transmissão na comunidade, com a boa adesão da população, conseguirmos atingir a tão sonhada imunidade de rebanho para finalizar a epidemia.
Doutor Rodrigo, a gente vê muita gente falando, jovens, adultos, até idosos, falando, não vou me vacinar por isso, não vou me vacinar por aquilo. Essa vacinação, principalmente dessa comunidade, dessa população, por exemplo, com comorbidades, dessa população mais idosa, é fundamental, porque isso, como o senhor falou, vai desafogar o sistema de saúde, né, que está realmente colapsado em alguns pontos do país, por exemplo, porque são essas pessoas que precisam se vacinar que acabam lotando os centros médicos, que precisam realmente dessa atenção médica mais intensa. Exatamente. A imunização da população idosa e de comorbidades ela é fundamental para evitar as mortes e evitar sobrecarregar nosso sistema de saúde. A estratégia estadual conta com disponibilidade de 2 vacinas. A AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. A disponibilidade para a vacina para os idosos, que começa amanhã, quinta-feira, deve ser disponibilizada com a vacina da AstraZeneca e o Instituto Fiocruz. A vacina do Butantan está sendo disponibilizada no momento para a população de risco, né? A população que trabalha em situação de risco, principalmente profissionais de saúde. Quanto à segurança dessas vacinas na população idosa e com comorbidades, também passaram nos testes clínicos e os benefícios eles superam os riscos. Então, uma coisa que chama atenção também, questionável também, é a questão da segunda dose, né? É importante se pensar exatamente quem tomou a primeira dose precisa tomar a segunda no prazo já estabelecido, é necessário ter esse compromisso, ter essa responsabilidade, não é isso? Exatamente. O intervalo entre as doses ele é fundamental e também tem diferenças entre as 2 modalidades de vacina. Na estratégia estadual, a segunda dose da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan, ela vai ser aplicada com 21 dias, no intervalo de 21 dias da primeira dose. Sendo que a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, deve ser aplicada no intervalo de 12 semanas. Então, essa diferença de intervalo ela deve ser respeitada, porque foi utilizada nos dados clínicos, onde mostrou uma eficácia na soroconversão e também uma eficácia em sintomas de doença. Devem ser realizadas estratégias diferentes, mas a população deve se manter atenta quanto à importância da segunda dose, porque é uma dose de reforço. Ela deve aumentar a eficácia total da vacina. Doutor, para a gente finalizar então, é preciso muito a consciência coletiva, né, da vacinação, para que as pessoas entendam que o benefício não é individual, é coletivo, é para toda a sociedade, e principalmente no Brasil, que está registrando esse colapso, por exemplo, no norte do país, no sistema de saúde, desses casos mais graves, que precisam realmente desse esforço diário dos médicos, dos enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente do combate ao coronavírus. Com certeza. Nós só iremos atingir nossa imunidade de rebanho, superar a epidemia e reduzir novas mortes e novos internamentos se houver uma adesão maciça da população. É fundamental que as pessoas se conscientizem e procurem informação correta pelos meios oficiais, o Ministério da Saúde, a Anvisa e as sociedades científicas. Evitem ao máximo aquelas informações soltas de rede social, que muitas vezes trazem mais malefício e desinformam a população. Então, nós, profissionais de saúde, cientistas e instituições médicas, vêm lutando desde o início da epidemia contra a desinformação e as fake news. Então, é muito importante que a população se conscientize quanto aos benefícios individuais e coletivos da vacina e somente a partir dela e mantendo os comportamentos seguros, nós iremos voltar à nossa vida normal sem a epidemia. Doutor, a gente quer agradecer e reforçar que a gente não pode, todo médico que vem aqui a gente fala sobre isso, que é importante que as pessoas ouçam, a gente não pode baixar a guarda, é necessário continuar evitando aglomeração, usando a máscara, né? Usando álcool gel quando necessário, lavando bem as mãos, é necessário se manter. Não podemos baixar a guarda, né, doutor? Exatamente. A vacina chegou, nós temos vacina, então eu comento todos os dias, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos manter a atenção quanto ao comportamento seguro, evitar aglomerações, manter o uso de máscara. Mesmo as pessoas que já tiveram o vírus, já foram
infectadas, essas pessoas podem se reinfectar, apesar de raro, mas existem casos de reinfecção. Mesmo as pessoas que tomaram a vacina, demoram um tempo para o nosso organismo conseguir montar uma estratégia de defesa imunológica, demora algumas semanas. Então, não adianta você tomar a vacina e já querer tirar a máscara, já querer aglomerar, porque você pode se infectar. E mesmo nas pessoas que já estão imunizadas, elas podem transmitir o vírus mesmo sem sintomas e podem levar esse vírus para as pessoas que ainda não tiveram a infecção ou que ainda não têm defesa contra o vírus. Então é fundamental que nesses primeiros meses do ano, até que a gente consiga de forma segura, né, voltar a flexibilizar, ao reduzir a taxa de transmissão do vírus, que as pessoas mantenham as medidas de segurança para se proteger e proteger seus entes queridos, seus familiares e seus amigos. Doutor Rodrigo Dantas, muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Bom trabalho, né? Sei que vai para a luta agora. Muito bom dia e bom trabalho. Obrigado, bom dia. Até a próxima. Obrigada, doutor Rodrigo. Esclarecedor nosso bate-papo aqui, como sempre. Olha, há mais de 2 anos, o Ministério Público de Alagoas cobra a melhoria do serviço de transporte público da capital. Com a informação de que o prefeito JHC anunciou a redução da tarifa para R$ 3,35, da mesma forma que é solicitado para justificar o aumento, o MP enviou ofício ao prefeito para explicar essa decisão. A gente conversa com o Douglas para entender tudo isso, né? Existe um prazo para essa resposta, Douglas? Existe, viu, Gilvan? 48 horas a partir do momento em que a Prefeitura de Maceió for notificada. A gente conversa agora ao vivo aqui no Bom Dia Alagoas com a promotora de Justiça, doutora Fernanda Moreira. Doutora, bom dia, bem-vinda. É um procedimento comum de praxe, tanto quando a passagem sobe, tanto quanto agora, que a passagem anunciada pela Prefeitura, a tarifa está um pouco mais baixa? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas. Absolutamente comum. Todas as questões ligadas ao transporte coletivo, seja na área do consumidor, na área do urbanismo ou do patrimônio público, ela tem uma memória. A gente tem vários procedimentos no Ministério Público que atuam nesse sentido, qualidade, tarifa e tudo mais. Então, tanto no momento da revisão, quando se pretende reajustá-la, ou também no momento como agora, que se pretende trabalhar os estudos, mas que já diminuiu a passagem antes desses estudos, quando o usual seria começar os estudos, avaliar, apresentar isso e depois ter uma diminuição, porque não é a situação mais comum, tendo em vista que os custos da produção eles sempre estão aumentando, né, como nós sabemos. Então, justamente por isso é que o pedido de explicações, o pedido de ter acesso a esses dados, a gente entender como foi essa dinâmica nesse contexto. É uma situação absolutamente normal, com base no princípio da publicidade e também a própria lei de mobilidade urbana, que assim determina. Eu entrevistei segunda-feira o prefeito de Maceió, ao vivo, aqui mesmo do Bom Dia Alagoas. Ele disse que foram estudos de uma comissão formada pelo procurador-geral do município, por um secretário de governo e também pelo superintendente da SMTT de Maceió, que levou a essa baixa no valor da tarifa. E é bom lembrar que existem 2 tarifas. Gostaria que a senhora explicasse para a gente, a senhora que vem acompanhando essa história das passagens de ônibus, dos valores aqui em Maceió há muitos anos. Explica, por favor, para a gente, doutora. Com certeza. Exatamente. Esse contrato do transporte coletivo, ele é um contrato um pouco diferenciado, porque ele diz assim: o prestador do serviço, que são as empresas, né, de ônibus, elas precisam, para arcar com os custos dos seus trabalhadores, do óleo diesel, do combustível, do que forma o transporte, ela deve ser remunerada por uma tarifa de remuneração. Não confundir com a tarifa pública. Então, no nosso contrato aqui, se diz que a tarifa pública, aquela que é paga pelo usuário, deve compor essa tarifa de remuneração. Ou seja, a tarifa de remuneração deve ser composta pela tarifa pública mais alguma complementação, se ela não for igual. É um subsídio? Uma espécie de subsídio, de uma complementação orçamentária, subsídio cruzado, várias outras situações que o poder público aporta. Você já ouviu falar na tarifa zero? Existe a tarifa zero, ou seja, é a gratuidade onde o poder público custeia o transporte coletivo. Então, o Ministério Público não é contrário à redução de tarifa, ela pode ser até zero, desde que se pague a tarifa de remuneração, porque o ônibus precisa, as empresas de ônibus precisam operar
com uma capacidade financeira e operacional para pagar os seus custos. E, para relembrar, Douglas, o Ministério Público, nesses últimos 2 anos, vem trabalhando e essa tarifa pública vem sendo mantida, justamente porque nós queremos saber exatamente qual é o custo da produção, qual é o custo da remuneração e, a partir daí, se definir qual a tarifa adequada para o maceioense pagar. Hoje, o Ministério Público teve acesso a esse estudo para saber qual é o custo da produção e qual o valor mínimo da tarifa aqui na capital, ou ainda não? Bem, é como eu falei, o Ministério Público tem uma memória com relação às questões relacionadas ao transporte coletivo. Então, no âmbito da minha promotoria, em conjunto com o trabalho com a Promotoria do Consumidor, do Urbanismo e também com o Ministério Público de Contas, nós solicitamos do último reajuste, que foi em 2019, exatamente quando a população se insurgiu contra o aumento da passagem, nós solicitamos ao Poder Público uma auditoria no sistema, justamente para saber qual era o valor dessa tarifa de remuneração, certo? E aí nós temos esses dados conosco e temos os valores de cada lote, quanto cada lote deve operar. Esse estudo, certamente também o Poder Público tem ciência dele, pela questão da equipe de transição, né, que teve acesso a todos esses dados. E esse estudo já mostrava um certo desequilíbrio, ou seja, a tarifa de remuneração ela é maior do que o que se paga hoje a título de tarifa pública. Doutora, uma pergunta que a gente quer saber da senhora. A gente corre o risco de voltar a passagem ao preço anterior, o valor da tarifa que a gente pagava anteriormente? Olha, é como, assim, essas questões, elas são afetas ao poder público que vai disciplinar com base no contrato, com base nesses estudos todos. Então, eu não posso lhe responder. O que eu posso dizer é que o Ministério Público trabalha para avaliar a questão da modicidade tarifária e a sustentabilidade do sistema. São 2 pilares que têm que vir juntos. A tarifa pública está estabilizada há 2 anos, certo? O prefeito agora baixou por 60 dias com base nesses estudos. Então, após os 60 dias, pode voltar ao normal? Após os 60 dias, assim, para o consumidor, essa questão ela é muito mais, assim, que a gente tem que fazer uma certa discussão no âmbito também do Ministério Público, do lado do consumidor, se o consumidor pode ser prejudicado com essa medida, se tem uma irreversibilidade, se não, como é que vai ser feito, tudo isso. É uma questão complicada, é por isso que a gente está buscando justamente os estudos para poder ter acesso a isso. E eu lhe digo assim, de imediato, eu acho que o consumidor não pode ser prejudicado. Se o município ele entendeu que deveria diminuir o valor, né? O Poder Público achou que deveria diminuir, porque a sociedade está passando por esse contexto de pandemia, de tudo mais, qual é a alternativa? É aportar recursos para a gente equilibrar a receita sem mexer na tarifa pública, porque senão o consumidor vai se sentir prejudicado, né? Então a Prefeitura teria que subsidiar para que a passagem continuasse nesse mesmo valor. Exatamente, subsidiar todo um contexto de tarifa de remuneração. A senhora pediu explicações à Prefeitura de Maceió em até 48 horas. A Prefeitura vai ser notificada, foi no fim da noite de ontem, vocês começam a contar a partir de hoje. Então, até sexta-feira, a Prefeitura tem que dar explicações. Que explicações são essas? É apresentar que estudo foi esse que reduziu o valor? Exatamente. Dentre outras coisas? Todos os estudos técnicos que basearam quais são as ideias do município de Maceió diante dessa postura, quais são os parâmetros para o futuro, tendo em vista esse desequilíbrio, o que é que se pretende fazer. Eu tenho certeza, e que também isso é uma coisa natural, não é uma intimação, uma questão, assim, de certa forma, intimidatória. Não, é uma questão porque a gente vive num processo de transparência. Então, de repente, o novo prefeito, ele tem cartas na manga com a comissão, ele tem estudos, ele já se antecipou, ele pensou no problema antes e vai trazer soluções que o Ministério Público e essa força-tarefa que trabalha no transporte, a gente precisa conhecer para avaliar se elas são suficientes, se elas atendem aos interesses do sistema como um todo. O prazo é de 60 dias, nessa tarifa de R$ 3,35, que a gente começou a pagar desde segunda-feira,
e não se sabe se volta ao valor normal após esse prazo de 60 dias. Essas explicações que a Prefeitura vai dar, elas que podem definir ou não tudo isso. É isso, doutora? É isso mesmo, exatamente. E vamos lá então. E se os estudos estiverem corretos? Prefeitos anteriores que aumentaram as passagens, aí teria sido aumento de forma indevida se os estudos da atual gestão estiverem corretos. O que pode acontecer com o gestor lá de trás que aumentou a passagem? Veja bem, a gente vem acompanhando toda essa questão do aumento sistemático. E hoje em dia tem uma questão que é bem interessante, que é o sistema de bilhetagem eletrônica, onde todos esses dados que compõem a produção, eles são conhecidos. Então, não se tem isso de a passagem ter sido errada ou não ser. Como eu falei, a tarifa pública de Maceió, ela sempre foi algo que ela era igual à tarifa de remuneração. Então, a partir desses estudos, pode-se pensar assim, pode chegar algum prefeito que queira uma política de pagamento desse contrato com menor custo para o usuário. Dessa forma, ele vai subsidiar. Entendeu? É uma questão de política também, de política tarifária, porque as outras eram baseadas em estudos, em revisões anuais e tudo mais, e a população vinha arcando com a tarifa pública cheia, integral. Mas a Prefeitura, né, a gestão atual, fala de um rombo, né, gigantesco nas contas. Com esse rombo, esse subsídio seria um contraste muito grande de você, pois como é que está um rombo grande e você vai subsidiar isso? Como é que o Ministério vai acompanhar essa história e está acompanhando já? Exatamente, essa é a questão, porque ela tem que ser sistemática. No momento em que você diminui, você tem que aportar recursos para equilibrar o sistema. Para evitar, como eu estava vendo aqui antes da gente começar a conversar, as paralisações recentes que houveram com a empresa, com determinadas empresas que suspendeu as atividades durante a cidade, tudo isso. Então, é preciso que a gente conheça, porque nós, assim, a administração pública é contínua e o Ministério Público vem acompanhando essa questão desde a época da licitação. Promotora, para a gente fechar, a senhora falou em paralisações, a gente vem mostrando desde ontem paralisações, assembleias nas portas de algumas empresas. Teve ontem, teve hoje, que algumas empresas já anunciaram corte no ticket de alimentação e também corte do plano de saúde. Teria relação com essa diminuição do preço da passagem? Como é que o Ministério Público vai acompanhar também essa história de quem está lá no dia a dia, cobrador, motorista, quem trabalha na oficina das empresas? Pois é exatamente isso. No momento em que se baixou o valor da tarifa, isso repercute nos custos. E aí entra o Ministério Público do Trabalho também, porque aí deixa de ser uma relação entre poder público e as empresas de ônibus no âmbito dessa questão do Ministério Público Estadual e ainda adentra em outros questionamentos relativos aos direitos dos trabalhadores, que seria com o Ministério Público do Trabalho. Valeu. Doutora, muito obrigado, bom dia, bom trabalho e até a próxima. Acho que a senhora ainda vai render muitas entrevistas. Espero ter esclarecido. Muitos panos para a manga. Muito obrigado, doutora. Obrigada também. Até mais. Gilvan, Sofia, segue Bom Dia e as dúvidas, as interrogações continuam. Só reforçando, a Prefeitura de Maceió tem agora 48 horas para dar explicações sobre a redução, como chegou a esse valor ao Ministério Público do Estado de Alagoas. Segue o Bom Dia, a gente volta já já. Legal, Douglas, legal. Legal também saber exatamente isso, né? Se o prefeito mostrar que através de uma planilha que foi necessário, foi possível redução dessa passagem para o bem da comunidade, ainda bem, né? Saber como é que ficam os gestores e as empresas em relação a esse tempo todinho com a passagem tão alta, né? É importante saber. Valeu, Douglas. Muito obrigado a você. Vamos mudar de assunto agora. No quadro Universo Digital dessa quarta-feira, o nosso consultor em tecnologia, professor Valdir Salles, vai responder as dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores, né? Vale esclarecer que o quadro Universo Digital está completando 10 anos de criação, né? As dúvidas dos telespectadores são enviadas pelo e-mail universodigital@gazetaweb ou pelo WhatsApp 994030740. A gente vai começar os questionamentos aqui com o Valdir. O Valdir, 10 anos já de quadro, né? É agora em fevereiro ou já é no mês de janeiro? Você lembra? Bom dia, né? No dia 23 de fevereiro nós completamos 10 anos. 10 aninhos já, né? Isso. Foi um dia desse que a gente começou a conversar. É verdade, verdade. Pois é, a primeira pergunta, parabéns, viu? Parabéns, estamos de parabéns juntos aqui. Parabéns pelo quadro.
A primeira pergunta é do Pedro Henrique Santana, ele mora no bairro do Pinheiro. Ele disse que precisa fazer um vídeo de introdução, chamada de intro, para as minhas postagens de vídeos. Poderiam me sugerir alguma dica prática? Ele quer algo na prática para esses vídeos. Nós temos várias possibilidades de fazer, né? Isso, principalmente a internet já tem muito disso. Mas a gente indica um programa chamado Rainforest, que ele é bastante simples, né? Você escolhe o modelo, né? Coloca a sua logo, coloca um título e pode fazer pequenas edições e ele gera a sua chamada intro, né? Que é muito usada pelo pessoal do YouTube, né? Quem produz vídeo, colocando a sua marca antes daquele vídeo, né? Nós temos um pequeno VT para mostrar como é que ele vai fazer isso. Existem vários aplicações que você pode fazer. Uma delas é essa, Rainforest. Você vai no seu navegador e digita rainforest.com. Ele já sabe que está no Brasil, então ele já traz a opção .pt, que é para português. E ele traz uma explicaçãozinha simples para você aprender a usar. E você vai naquela opção chamada criar vídeo. Chegando lá, você tem vários templates. Templates são o que nós chamamos, né, de modelos. Então você escolhe um dos modelos que você quer. Aí tem vários, eu vou escolher esse. Aí a apresentação que vocês estão vendo aí de logotipos em chamas. Vou colocar ele, vou pedir ele. Se você quiser, pede um preview e pede para criar agora. Quando você pedir para criar agora, ele então vai trazer para você a opção de você carregar o seu logotipo, né? A sua logomarca. Então o que eu vou fazer agora, tá vendo aí, tá baixar, mas no caso não é baixar, não é carregar, é o upload. E vou então escolher, né, o logotipo da TV Gazeta, que eu já baixei, e vou então agora, né, se eu quiser centralizar, modificar, tudo isso eu posso fazer nesse exato momento. E vou então digitar um texto que vai aparecer ao final, tá? Pode ser alguma chamada, alguma coisa que você queira colocar de forma adicional. E você tem a opção de verificar os estilos, né? Na parte superior você tem estilos, então ele apresenta quais são os estilos que você tem disponível. Você também tem direito à música, você pode escolher qual é a música, né? Ele dá um preview da música e depois também a pré-visualizar. Então, eu já pedi para fazer, o vídeo então já está em execução e vocês vão notar que ele vai, né, preparar para mim. Posso fazer um download, posso publicar e posso até compartilhar na rede social. E agora nós vamos ver como ficou. Vocês viram que existem vários modelos, né, os chamados templates. Você pode então escolher os outros modelos e começar a utilizar, não é, fazer pequenas simulações, escolhe música, verifica, faz as edições e cria a sua intro, não é, sem nenhum tipo de problema. Muito legal, hein, Valdir? Muito legal as dicas aí. E fica bonito também, fica bem feito, né? Vamos agora para outra pergunta, Valdir, que é da Bruna Taila de Souza Santos. Ela mora no bairro do Farol e ela quer saber sobre uma das coisas que a gente já fez aqui no jornal. A gente já fez aqui no quadro Universo Digital. Ela questiona aquele gráfico dinâmico que a gente já mostrou aqui algumas vezes. Ela queria saber como faz para fazer esse gráfico. Se você poderia retomar aí essa dica. Claro, existem, né, algumas opções, mas a opção que nós usamos é uma opção, o endereço é um pouquinho maior. Então, quando o vídeo que nós gravamos for passado, vocês poderão assistir depois e verificar. Mas a base de tudo é uma planilha Excel. Então, você vai digitar as colunas com as informações que você deseja e, então, esse programa vai, então, gerar aqueles gráficos. Na realidade, são gráficos de barras horizontais que têm movimentações. Mas você vai poder gravar e exibir, não é, e poder utilizar da melhor maneira possível. Nós também temos um vídeo ensinando como é que ela vai fazer isso. Existem algumas ferramentas, mas essa que eu vou mostrar a vocês é gratuita. Pega o endereço que está aí, com calma depois, e vocês vão fazer os seus testes. Depois de digitar, ele vai chegar em inglês, clica inversamente, pede para traduzir para português, e chegando lá vocês vão importar um arquivo que nós chamamos de CSV. Nada mais é do que o Excel, apenas separado de vírgula. Você pede no Excel para arquivo, salvar como e pede a extensão CSV. Aí está o arquivo, por exemplo, que ele usa. Então, o que é que eu fiz? Já peguei um pronto, né? Coloquei data, localização e número de casos. Vejam que é uma tabela do Excel normalmente. Então, depois disso, o que é que você vai fazer? Pedir a duração da animação, o número de barras que você quer exibir e um texto, se você quiser colocar, e pedir para gerar.
Veja, na hora que eu pedi para gerar, aí está, dependendo daqueles parâmetros que eu dei, não é isso? Quantas barras eu quero, quantos segundos eu quero. Então você passou a ter o seu gráfico aí todo prontinho, que você pode, né, gravar e fazer uma exportação dele, ou colocar isso em sua apresentação, ou utilizar da melhor forma possível. Lembre-se que tudo isso, esses dados estão aparecendo aí em função daquela tabela do Excel que você forneceu. Então, isso é extremamente importante, aquela base de dados, para que isso tudo funcione. E o arquivo Excel, lembre-se de colocar as colunas com as informações. A primeira e a mais importante é a data, porque é pela data que ele vai fazer aquelas movimentações. Claro, né? O que aqui se destina, no caso ali foram países, e os quantitativos, para que aquele gráfico possa acontecer. Né? No ambiente que a gente passou para vocês, que vocês depois, né, como o endereço é muito grande, vocês podem ver depois, né, no g1.com.br, né, .com.br, não é isso? Então vocês podem ir lá, verificar e anotar com calma esse endereço e utilizar sem nenhum tipo de problema. Tem a pergunta agora do Davi Fernando, ele mora no Ouro Preto, ele diz que se ele pode converter um texto em arquivo de voz, tipo MP3, para ouvir depois. Pode sim, nós fizemos, já fizemos aqui o inverso, né? Falar um texto e ele ser escrito. Né? Dessa vez, agora, você pode, sem nenhum tipo de problema, digitar, né? Ou colar numa determinada área e escolher até uma voz, né? Para que você possa ler as suas informações, inclusive até a língua, você pode fazer isso. O programa que faz isso, né, é o chamado ttsmp3.com. Esse é o site. Então, temos também um vídeo mostrando como ele vai fazer. Para converter um texto em voz, no caso diretamente para o MP3, um arquivo de áudio MP3, você pode fazer uso dessa ferramenta ttsmp3.com. Chegando lá, clique inversamente, peça para o site ficar em português e daí em diante é só seguir as instruções. No caso é bem simples. Vejam aí que agora eu vou colocar o texto, vou apenas copiar esse texto que já está em cima. Não vou levar texto nenhum, vou pegar já o do próprio site e seu texto aqui. Aí eu vou Ctrl+C e aí eu vou dar o Ctrl+V. A partir de agora, basta você chegar e pedir para escolher agora em que voz você quer, em que língua você quer. No caso do português brasileiro existem, vejam, português do Brasil existe a Camila, o Ricardo e a Vitória, essas 3 vozes. Lembrem-se que você tem também a opção do português, que é, português, mas esse português daí é português de Portugal, é a Inês e o Cristiano. Então, vamos escolher, então, na realidade, o nosso português Brasil e pedir a voz da Camila. Agora é só clicar no... Converta facilmente o seu texto em inglês americano em discurso profissional gratuitamente. Perfeito para e-learning, apresentações, vídeos do YouTube para aumentar a acessibilidade do seu site. Nossas vozes pronunciam seus textos em seu próprio idioma. Vejam que foi feito na voz daquela pessoa e agora é só pedir para fazer o Depois que você ouviu, verificou se estava da maneira que você gostaria, escolheu até a voz, você então faz o download e ele então gera um arquivo MP3. Esse tipo de aplicação também tem como um aplicativo, que a gente chama de app. Você pode ir na sua loja e pedir o TTS MP3 e baixar, só que lá no aplicativo você tem até 5 ou mais vozes que você vai poder escolher para o seu texto. É só copiar, colocar na caixinha, pedir para que ele faça a conversão para o seu áudio. E Valdir, uma outra pergunta aqui do Ronildo da Silva, de Mangabeiras, ele questiona o seguinte: existe alguma maneira de administrar meus arquivos do celular da mesma forma que eu faço no meu computador? Ele, por exemplo, no computador dele, ele controla o conteúdo através das pastas, tal. No celular, ele não consegue fazer isso. Tem sim. Isso é uma necessidade muito grande. Você, no computador, tem um acesso a minhas pastas, tem uma peça subpastas, tem um acesso a meus arquivos, eu sei onde está tudo. No celular, não. Alguns trazem gerenciamento de arquivos e outros não trazem. Mas existe um aplicativo, que o nome dele justamente é Gerenciador de Arquivos, que você pode então ir na sua loja, baixar e ter o controle geral de suas pastas, dos seus arquivos, de tudo isso, que você pode então administrar todas essas informações. Temos também um pequeno vídeo para mostrar como é a utilização.
Uma excelente sugestão é o aplicativo chamado Gerenciador de Arquivos. Você pode então ir na sua loja e baixar o Gerenciador de Arquivos. Ele é extremamente útil e extremamente versátil. Vocês vão perceber o seguinte, que na hora que for instalado, depois que você der as permissões, claro, ele vai mostrar a vocês as pastas. Então você vai começar a ver o seu celular através dessas pastas, o conteúdo dessas pastas. Então vejam bem, na hora que eu pedir o armazenamento principal, então veja todas as pastas e tudo que está dentro dessas pastas. Tome cuidado para não apagar o que não conhece. Por exemplo, The Sims é onde está a sua câmera. Você pode clicar na câmera e ver as fotos que estão lá. Nesse caso aí até o cartão, se você tiver algum cartão SD ou micro SD, também todo o conteúdo você vai poder olhar. Tudo que você fez download, mas você às vezes nem percebe que você faz download de alguns PDF, algumas coisas estão ali guardadas. Basta você então apertar e apagar ou tomar uma decisão sobre isso, os áudios, os seus vídeos, todos os seus documentos. Vejam essa parte de aplicativos. Você vai poder chegar nos seus aplicativos, clicar em um deles, né, apertar algum deles ou selecionar algum deles e pedir até para verificar o armazenamento, né, pedir até para apagar, né, só desinstalar, forçar uma parada e as permissões dele ou não. Então, pode limpar, tá vendo os dados, limpar também da memória cache dele. E você também tem a opção que eu acho também muito boa, que é essa de você usar ele à distância. Ou seja, você vai poder utilizar esse código que ele vai passar para você e você então vai poder entrar no seu celular e usar ele no seu navegador como se fosse um gerenciador de arquivo do próprio Windows e também manipular à vontade. Agora só funciona dentro da mesma rede. Essa facilidade que eu mostrei por último é uma boa utilização, porque você vai poder acessar o seu celular através do computador. Então, a vantagem é, você tirou muitas fotos, depois você precisa pegar essas fotos e copiar para o seu computador. Então, ele vai abrir para você como se fosse o Windows Explorer dentro do seu celular. Claro que quando você pedir essa opção, ele vai lhe dar um endereço, aquele endereço também com a senha, para que você faça acesso a ele. Então, você tem todo o controle ali para você poder utilizar. Apenas tenha cuidado, como foi dito no vídeo, que não apague aquilo que você não conhece, porque de repente você está apagando um arquivo que pertence ao sistema operacional e vai atrapalhar a sua utilização. Apenas isso. Mas foto, áudios, tudo isso você vai poder manipular à vontade. Tem uma última pergunta aqui, Valdir, que eu ouvi falar do golpe do nudes. Você poderia falar mais sobre esse assunto? Posso sim. O golpe do nudes, ele se baseia no seguinte, aparece na sua rede social, no Instagram, no Facebook, né? Você recebe um convite geralmente uma menina bonita, né? Manda para você e de repente ela começa a conversar com você, começa a criar intimidade com você e depois começa a trocar imagens, começa a trocar fotos e pede para que você mande, ela manda nudes para você e pede para que você mande para ela. Passa um tempo, o pai da pessoa entra em contato e diz, olha, essa pessoa é de menor e você está cometendo um crime. Se você não pagar, se você não contribuir com isso, nós vamos lhe denunciar, vamos mandar as imagens, vamos divulgar tudo isso. Ou seja, é um tipo de golpe que as pessoas têm que ter cuidado. O que é que nós sempre aconselhamos? Não aceitem suas redes sociais pessoas que você não conhece. De repente apareceu alguém do nada e de repente você aceitou e começou a conversar com essa pessoa e cheirou essa intimidade que causou esse problema. Então, para evitar tudo isso, mantenha o que nós chamamos da segurança de utilização das redes, que isso permite que você evite muitos problemas de utilização. Outras também mandam fotos para você e querem vender até o site dela, alguns sites um pouco mais pornográficos. Então, evite tudo isso, só apenas com a questão da segurança. E caso aconteça, você simplesmente deleta e não dá continuidade a esse tipo de conversa. Mês que vem, 10 anos do quadro. Mas hoje é seu aniversário, é isso, Valdir? Sim. É aniversário hoje. Não sabia. Parabéns, Valdir. Obrigado. Parabéns, muita saúde para você, muita paz, viu? Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, Valdir, pelas informações e aproveita o seu dia. Que seja mais um ano repleto de saúde aí e de realizações. Até mais. Muito obrigado.